Fala pessoal, paz e bem. Hoje, dia 7 de março, a igreja se recorda de Santa Perpétua e Santa Felicidade. As duas são consideradas padroeiras das grávidas. Nós iremos entender o porquê. No ano 203, em Cartago, norte da África, hoje a atual cidade de Tunis, havia uma grande perseguição aos cristãos e muitas jovens mães foram martirizadas naquela época, naquele lugar. E dentre elas estavam Perpétua, que foi presa com 22 anos de idade. E também Felicidade, que era sua escrava, pois Perpétua ela era uma pessoa da área da nobreza, uma pessoa rica, mas nós podemos entender que escrava, né, naquela época era como se fosse uma empregada. As duas foram presas e jogadas em um cárcere. Quando foram, né, jogadas neste lugar, Perpétua ela tinha um filho recém-nascido e Felicidade estava grávida de 8 meses, tanto que ela veio a ter uma filha dentro da prisão. Neste cárcere, Perpétua ela narra os horrores que elas sofreram até o seu martírio, escrevendo um diário. Esse diário é considerado hoje um dos escritos mais antigos do cristianismo. E lá ela diz que elas foram jogadas em um subterrâneo estreito, ali havia uma grande multidão de pessoas, né? O calor era intenso, elas pensavam que iriam morrer de asfixia e ela ficou consternada por ter ficado em um lugar tão escuro, pois ela nunca tinha ficado, né? Tinha é, vivido em um lugar tão escuro como aquele. Depois desse tempo, neste lugar, elas são jogadas juntamente com um grupo de pessoas em uma arena para serem pisoteadas por touros e vacas. Perpétua é a primeira a ser atingida, ao cair, Felicidade a levanta, as duas ficam lado a lado, uma encorajando a outra. Perpétua diz também para aquele grupo, para permanecerem firmes na fé, para amarem uns aos outros e não deixar que aquele martírio seja uma pedra de tropeço. Tudo isso porque aquelas pessoas não quiseram negar a sua fé em Cristo. Né? Algo tremendo. Cada vez que eu estudo a vida dos santos, eu fico impressionado, né? Dos santos, daquelas pessoas que lutaram até o sangue, até morrerem, até serem martirizadas, mas não negaram a Cristo. Né? Até parece um filme, uma cena de filme. Porém, de filme não tem nada, né? Porque a maioria dos filmes são ficção científica, são pessoas ali apenas encenando. No caso de Perpétua e Felicidade, são fatos reais, isso é história, né? Tanto que para ser elevada à santidade, ser dita como santa, é feito um processo de canonização, né? É feito um recolhimento de testemunhas, de fatos, de pessoas, de escritos, de documentos. Então, isso é a história. São pessoas que de fato viveram, pessoas que de fato existiram, né? Não é uma história somente bonita para ser contadas. São pessoas que morreram defendendo a sua fé. E isso aconteceu com Santa Perpétua e Santa Felicidade. Após um tempo, elas não morrendo, eles decidiram degolá-las. Aquele algoz, né? Ele decide, então, degolar primeiro Santa Felicidade, né? Então ele a degola, depois quando ele vai degolar Perpétua, ele erra o lugar, né, que era para acertar em seu pescoço, ela dá um grande grito e ela mesma ali, derramando sangue, ela mostra em seu pescoço o lugar certo para que ele acerte, né? Que tremendo. Essa é a fé dos santos da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Eu fico muito admirado, né, com isso. Santa Felicidade, Santa Perpétua, rogai por nós.